Nunca morou índio aqui dentro. Então, o que eles fizeram? Uma farsa. Aí eles vêm alegar que em 1992 foi doada essa área aqui, certo? Foi doada para a FUNAI, para os índios, certo? Falaram que em 92, na época 92, foram lá e doaram. Mas quem que doou? Cadê o documento de doação? Cadê a prova da doação? Eu tenho um documento aqui que fala o contrário. Aqui, ó. Agipe Petróleo, Roma, 10 de maio de 1993. O Grupo Agipe Petróleo, sociedade do Grupo N, e é acionista majoritário da Agipe do Brasil. Confirma estar disponível, conforme já informado, através do comunicado de 5/5/92, a Sua Excelência, o Ministro da Justiça do Brasil, pelo presidente da Agipe Petróleo, Dr. Pasquale De Vita, a colaborar com as autoridades do governo com as iniciativas que as mesmas irão propor para resolver a problemática existente na área Soaime-Sul. A esse respeito, a Agipe Petróleo sublinha ter já contribuído com o envio de um meio de transporte. Esse transporte, na época, a Agipe deu um caminhão para os índios aqui, certo? E a comunidade dos índios Chavantes, que os índios eram vizinhos da fazenda, não morava dentro da fazenda. Os índios eram vizinhos, como está aqui, ó. Ó, tá bem claro aqui, ó. Os índios, a fazenda, a divisa era aqui, ó, onde está as aldeias aqui, ó. Vizinho da área, não era dentro. E a Agipe tinha uma sede quase na divisa, que os índios usavam, até o posto de saúde usava lá, quando necessitava de alguma coisa, da fazenda. Aí, continuando aqui, aqui, ó, já contribuiu com o transporte, a comunidade, com o meio de transporte. A comunidade dos índios Chavantes está pronta. Vou ler de novo. A esse respeito, a Agipe Petróleo sublinha ter já contribuído com o envio de um meio de transporte à comunidade dos índios Chavantes. Está pronta a concordar a realização de algumas estruturas sanitárias ambulatoriais, certo? No que se refere à alternativa relativa à cessão da área em questão pedida pelos índios Chavantes, a Agipe Petróleo chama atenção sobre o fato que a referida cessão poderá efetuar-se só através de uma venda ou mediante um ato de expropriação do governo brasileiro. Não está falando nada em doação. Como é que... Aí está aqui. E fica à disposição para qualquer coisa. Excelentíssimo Ministro da Justiça do Brasil, Maurício Correia, explanado do Ministério, tal. Está aqui, ó. Foi enviado isso aqui no dia 10 de maio de 93. Certo? Está aqui, bem claro. A Agipe enviou para o governo falando em venda ou expropriação pelo governo brasileiro da área. Certo? Então, não existiu doação. Se não existiu doação, certo? Se não existiu doação, não houve venda, não houve expropriação, o que a FUNAI fez? Ela fez uma fraude, ela falsificou documento, falsificou laudo, certo? E colocou como se a área, os índios morassem dentro. E vem falando todo dia na imprensa, todo dia ela fala na imprensa, noticia que nós invadimos, nós somos invasores. Por isso que é desintrusão. É que é para tirar os intrusos da área. E, na realidade, quem é intruso na área é a FUNAI. Não é nós. Não é os produtores que moram aqui há 20 anos, 30 anos. Tem gente até com mais de 30 anos aqui dentro da área. Nós não somos invasor. Quem é invasor é a FUNAI. Está aqui bem claro. Não é eu que estou falando. Os documentos estão comprovando. Quem invadiu a área, quem tomou, quem está tomando a área na marra, é a FUNAI. Com laudos falsos. Por quê? Porque ela está falando que os índios moravam aqui dentro da área e os índios nunca morou. Tem aqui documento da Agipe falando que nunca doou a área, que ela estava para ser vendida ou expropriada. Certo? Então, eu quero chamar a atenção para o povo entender o que está acontecendo com esse povo sofrido daqui, trabalhador, honesto, que estão aqui sobrevivendo, cada um tem a sua casa, cada um tem o seu comércio, cada um tem a sua propriedade rural, que é um sofrimento. Certo? A pessoa vive aqui, mas está aqui tentando tirar o seu sustento, sustentando a sua família e criando seus filhos e tendo a sua propriedade. E sem ajuda nenhuma do governo. Nunca teve ajuda nenhuma. Certo? Inclusive, na época, quem incentivou esse povo a entrar aqui, quando começou alguma entrada de alguém entrou aqui, foi o próprio INCRA.
porque a fazenda queria vender a área para o INCRA. O próprio INCRA incentivou o povo a entrar, aliás, a própria fazenda incentivou o povo a entrar para vender a propriedade para o INCRA, para desapropriar, fazer reforma agrária. Certo? A própria fazenda incentivou o povo a entrar aqui. E essa área só não foi vendida, essa área remanescente da Suiamisul, ela só não foi vendida no leilão para essas outras fazendas que compraram, em volta, as outras áreas, porque ela estava justamente invadida, porque ela estava invadida porque a fazenda pediu para o pessoal entrar dentro, para criar uma reforma agrária aqui, certo? E depois vem a FUNAI tomar, monta uma farsa, faz um monte de documento, joga em cima, faz laudo falso, para tomar a área das pessoas que... Aí, tem mais outro documento. Está aqui, ó. Ó, no dia 22 de novembro de 2012, está aqui, ó, Câmara dos Deputados, Comissão Externa da Câmara dos Deputados, visita a Suiamisul. Em 7 de novembro desse mês, o presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Maia, aprovou um requerimento de autoria do deputado federal Wellington Fagundes, solicitando a criação de uma comissão externa com finalidade de acompanhar os conflitos na Greba Suiamisul, localizada na região do Araguaia, Mato Grosso. Dia 22 teve a reunião. Eles vieram aqui, viram a quantidade de pessoas que moram aqui, voaram de avião em cima da área da Suiá, voaram lá no Parque Estadual do Araguaia, que foi oferecido em troca. O governo do estado ofereceu ao Parque Estadual do Araguaia em troca uma área maior do que a Suiá. É aproximadamente 60 mil hectares a mais do que a área da Suiá. E uma área apropriada para os índios, porque lá tem água à vontade, lá tem lagos, vários lagos. É uma área, é de cerrado, não é de mata, certo? Então, foram lá, voaram, viram que lá é muito mais viável, fizeram um relatório, certo? Esses deputados aqui integraram a comissão, são em torno de 11 deputados, depois assinaram esse relatório 80 e poucos deputados que assinaram, certo? A própria pessoa que veio aqui, ó, da AGU, que é a Venturini, acompanhou, está aqui, ó, Adriana Venturini, ó, os parlamentares de diferentes estados, e veio parlamentar de vários estados, não veio só do Mato Grosso, e pela procuradora da primeira região, Adriana Venturini. Ela acompanhou a comissão, ela viu tudo. Aí está aqui, ó. Não é eu que inventei, gente. Está aqui, ó. É a visita e foi feito pelos deputados esse relatório. Aí está aqui, ó. Os índios chavantes, por ocasião da visita ao Pouso da Mata, a comissão ouviu 4 indígenas chavantes, 4 índios chavantes. O senhor Rufino, irmão do cacique Damião, o senhor José Luiz Cacique Pajé, o senhor Gilmar e o senhor Miguel. Estava aqui participando. Os índios chavantes presentes da reunião no Pouso da Mata foram unânimes em afirmar que a verdadeira terra ocupada em tempos remotos pelos chavantes foi objeto de desapropriação pelo INCRA. É isso aqui que eu estou falando para vocês aqui, gente. Está aqui, ó. Os índios que estão falando ali. A área deles, que era essa aqui, foi desapropriada e foi feita a reforma agrária pelo INCRA. Está aqui, ó. O objeto da desapropriação pelo INCRA para fins de reforma agrária. Foi a reforma agrária lá na terra de onde eles moravam. Por conveniência, a FUNAI deslocou a demarcação para a área de conflito, que inclusive eram cobertas por matas. E os chavantes não são índios da mata, e sim do cerrado. Por isso que o chavante nunca morou aqui dentro da Suiá. Que a Suiá é mata, não é cerrado. Por isso que o chavante nunca morou aqui, tem que ficar bem claro. E quem está falando isso aqui são esses índios aqui que estavam aqui na reunião. Está aqui, ó. E a FUNAI, depois disso, depois de que saíram esses índios aqui, aqui, ó, a FUNAI já demarcou 9 terras indígenas para a etnia chavante no estado do Mato Grosso, correspondente a 1.433.502 hectares. Conforme prova o relatório do Conselho Indigenista Missionário, o órgão anexo, está aqui, ó, e fala uma por uma, são as 9 aldeias que foi criadas, que dá 1.433.000, certo? Então, é um absurdo que estão fazendo. Inclusive está aqui, ó, o parecer deles é favorável, eles estão contando aqui a história, estão falando tudo, está aqui, ó, o deputado federal Wellington Fagundes, coordenador da comissão externa.
E aí encaminhou esses documentos que está aqui, ó. Mapa mostrando onde era, o documento da JIP aqui falando sobre que não existiu doação, o mapinha, está aqui, ó, tudo junto. Aí tem uma declaração aqui da prefeitura, do São Félix. Total de alunos que residem dentro da área SOEMSUL hoje, 827 alunos. Utilizam o ensino público, certo? Está aqui, ó, uma declaração da Associação dos Produtores, ó, Associação de Produtores SOEMSUL, para fins que seu quadro associativo é composto por 930 associados, sendo que existe na área inúmeras de centenas de pessoas que não são associadas ainda. Está aqui, ó, a ProSum. E aqui é aquela certidão da FUNAI, que é a mesma que eu já li, e aqui é outra de 71 e a outra de 74. Está aqui. Então, gente, eu quero que o Brasil inteiro entenda que o que foi feito aqui, que está sendo feito aqui, é a maior vergonha do país. É a maior vergonha, tem que ser falado isso. E eu estou aqui falando porque e aí quando a gente se revolta, quando o povo se revolta, quando o povo fica indignado, é porque o povo tá vendo a injustiça que está sendo feita. Por isso que o povo não quer sair. E o povo não quer brigar com a polícia, ninguém quer matar a polícia, ninguém quer fazer nada de errado. Tanto é que nós não estamos aqui para confrontar com a polícia, nós só estamos aqui defendendo os direitos nossos. Os direitos, que está aqui, ó. Os documentos, documentado isso aqui, certo? Está documentado aqui, ó. Não é eu que estou inventando. Então, para o povo entender claramente, a situação é essa aqui na SOEMSUL. E aí foi criando essa situação grave que vem acontecendo aqui. Agora começaram a fazer o quê? Conseguiram essa liminar lá com o Aires Brito, né? Inclusive a gente antes teve um pedido para o desembargador Fagundo de Deus. Ele deu uma liminar favorável para nós, aí a FUNAI correu atrás, suspendeu. Aí o Daniel Paes Ribeiro, desembargador Daniel Paes Ribeiro, está aqui, ó. Ele também tinha dado a liminar para a FUNAI, aí nós levamos esses documentos para ele. Ele apreciou a documentação, tudo. Aí ele pegou e revogou a própria decisão dele. Se esse desembargador revogou a decisão dele, é porque ele teve fundamento o que nós estávamos falando, o que nós mostramos para ele. E ele fala aqui, ó, determina suspensão de todos os atos pertinentes à imediata desocupação do local. Era para ser tirado daqui dia 2 de outubro. Isso aqui era para ser dia 2 de outubro. A gente foi lá e entrou com esse documento, pediu para ele e ele suspendeu. Suspendeu uma determinação que era dele mesmo. Ele tinha aqui, ó, era para desocupar a área no local no dia 2/10. E a gente entrou com esse pedido, ele viu, analisou, ele viu que ele fala, inclusive aqui, ó, que a área está sendo oferecida uma área em troca, certo? Agora, gente do céu, será que é tão difícil o governo entender? Se o nosso governo do estado se dispôs a doar uma área maior do que a área em questão, certo? Por que esses índios, por que a FUNAI não aceita levar esses índios para a área que é maior e melhor e tem que despejar esse povo tudo daqui? Ilegalmente, errado ainda. Errado. Ainda tem que despejar esse povo, criar esse monte de problema. Aqui são crianças que estão aqui, ó, sofrendo. São adolescentes, são pessoas idosas. Cadê os direitos dessas pessoas? Aqui não tem ninguém por nós. Aqui não tem direitos humanos acompanhando. Não tem nada. Tá acontecendo, o que está acontecendo aqui é uma vergonha. É uma vergonha nacional. A nossa presidente da República deixou bem claro o lado dela. Está bem clara a posição do governo. Que tudo que foi feito, o pedido encaminhado, todos esses documentos que foram levados, ninguém vê esses documentos. Por que não vê esse documento? Porque tem fraude. Tem fraude. Então, por isso que o governo não vê. Porque é um órgão federal que está aqui fraudando, que é a FUNAI. E o Ministério Público entrou com pedido, com ação, pedindo para tirar nós daqui. Quer dizer, é um absurdo o que está acontecendo. Então, eu quero deixar bem claro que a revolta do povo daqui é em cima disso. E a maioria das pessoas... E outra, esse documento ficou bem claro aqui, ó, a fazenda é uma fazenda que tinha registro Torrens. Como que o resto da área remanescente da fazenda está aí, ó,
Os proprietários estão aí nas propriedades com documento registrado em cartório, faz o que precisa fazer nas fazendas, estão aí, pode financiar, pode fazer tudo. Como que sobrou só esse pedaço que morou